Você já acordou no meio da noite, completamente imóvel? Você sentia que tinha alguma coisa ali com você e você não conseguia mexer um músculo sequer? Eu já, várias vezes. E uma coisa eu posso te dizer: aquilo que eu tive não foi um distúrbio do sono. Fica aqui nesse vídeo que eu vou contar 2 relatos pessoais e também depois dos relatos eu vou trazer o que os espíritos disseram para o Allan Kardec no Livro dos Espíritos sobre essas questões do sono. O que o espiritismo traz sobre isso? O que acontece enquanto a gente dorme? Você já parou para pensar? E dá muito medo, não dá? E uma coisa eu posso adiantar para você: quando a gente dorme, só o nosso corpo repousa, viu? Só o nosso corpo tá descansando. Aqui no canal Voz Amiga, eu vou começar a contar relatos de vocês. Então eu vou deixar aqui na tela o meu e-mail. Mande o seu relato de qualquer experiência espiritual, seja durante o sono, seja acordada, quando for. E eu quero trazer esse relato e trazer uma visão diferente. Qual que seria a explicação do espiritismo para nós que estamos aqui na Terra e vivenciamos essas experiências espirituais que muitas vezes, eu diria, acho que quase sempre, a gente não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender. Então eu quero trazer de uma forma bem leve, sem preconceitos, obviamente, pra gente debater esse assunto, que é muito curioso, porque é um assunto, por exemplo, durante o sono, essa questão de paralisia do sono, os sonhos, que nem a ciência consegue explicar. Vamos pro primeiro relato meu. Vale ressaltar que eu tenho mediunidade já mais um pouco aflorada. Eu sou sensitiva. Eu não vejo, eu não escuto, né, vozes, né, de espíritos. Eu não tenho essa comunicação com os espíritos, mas eu sinto energia. Eu sinto muito forte vindo de pessoas e de lugares. E também que essas 2 experiências, né, relatos que eu vou contar agora, foram intensas quando eu comecei a desenvolver mais a minha espiritualidade. Vamos pro primeiro relato meu. Basicamente eu tava, obviamente, dormindo, né, no meu quarto. Foi aí que eu acordei e não consegui me mexer. E aconteceu tudo muito rápido. Então, ao mesmo tempo, imagina aquela sensação, se você já teve isso, de você acordar e não conseguir mexer o corpo, dá um desespero. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu sentia que tinha alguma coisa ali, eu não sabia explicar, eu via meio que vultos, e ao mesmo tempo foi um pouco mais demorada. E aí que tá a diferença que eu senti, aí que tá, eu senti o toque. Aqui no meu braço esquerdo, no punho, eu senti uma pressão, parecia que algo tava me segurando, tava me tocando, eu senti uma pressão. Não era forte, não estava me machucando, mas eu senti essa pressão. Então, ali na hora que eu senti isso, eu comecei a, olha só, eu comecei a rezar. Eu comecei a rezar um Pai Nosso. E aí eu acordei. E aí a gente acorda, né, nessa situação, já meio que, meu Deus, né, meio ofegante, assim, meio, ainda bem que a gente, né, eu acordei. E ali, isso ficou muito na minha cabeça, esse toque que eu senti. Porque até então, como eu falei, eu nunca tinha tido esse tipo de contato. Então eu fiquei assim, uau. Uau. Aí vem, né? O que poderia ter sido, o que podia ter acontecido? Será que era algum espírito que estava realmente ali, algum amigo meu, algum mentor, um espírito bom, né, um espírito amigo que estava ali comigo e quis me tocar, transmitir algo bom, porque é isso que eles fazem? Ou será que era eu? Porque aí depois eu vou trazer com as questões do Allan Kardec, que acontece essa questão, né, quando tem a paralisia do sono, nosso corpo está em repouso, o nosso espírito tem essa projeção astral, e aí é o momento que o espírito volta pro corpo. Será que sou eu ali, meio que me agarrando no meu próprio corpo, tipo, deixa eu voltar aqui, vou deitar?
aconteceu alguma coisa ali, aconteceu. Não foi um distúrbio do sono, não foi uma paralisia do sono, né? Não, era... Eu senti algo diferente. Uma coisa que a gente não consegue explicar, né? Foi inexplicável. E aí? Qual que é a sua opinião sobre esse meu relato? Já aconteceu alguma coisa parecida com você? Esse contato? E eu, assim, fiquei, uau, fiquei dias pensando, refletindo, o que foi isso? Deixa nos comentários qual que é a sua opinião, se você passou por algo parecido. Vamos agora pro relato 2, que esse, ó, deixa eu tomar até uma água. Esse relato 2 foi incrível. Pra vocês terem noção, eu até acordei. Quando eu acordei, eu comecei a chorar. E chorar, eu chorei que nem uma criança, um bebê. De tão intenso que foi. Vamos lá. Tem 1 ano já que aconteceu. E vale ressaltar aqui que eu tava passando por um momento um pouco... Eu tava um pouco chateada, muito triste, preocupação. Tava muito forte isso em mim. Então, teve uma noite, obviamente, aqui mesmo no meu quarto, dormindo, eu senti um toque nesse meu armário aqui de trás, que é de madeira. Eu senti como se fosse um toque, pá, um toque, como se alguém tivesse dado um toque na porta, sabe, porta, pá. E nisso que eu ouvi isso, eu acordei, abri, né, esbugalhei os olhos, vi nada e já voltei a dormir. E nisso que eu abri os olhos, eu vi que já tava amanhecendo, não tava totalmente escuro. Então eu acordei e voltei a dormir. Só que nisso que eu voltei a dormir com o corpo, com a barriga pra cima e os braços esticados assim. Voltei a dormir. E foi aí que aconteceu. Foi aí que aconteceu. Escuta isso. Bom, tive a paralisia do sono, acordei, não conseguia me mexer, só que dessa vez eu sentia que eu tava, como eu posso explicar? Era uma mistura de que eu tava consciente e confusa. Não sei explicar isso, é muito confuso falar assim, dessa forma. Por quê? Porque é uma sensação de paralisia do sono, que você acorda, não consegue mexer o corpo. E aí que eu vi e senti a presença de 2 entidades. Sim, 2. Vale ressaltar que eu não conseguia enxergar direito, mas eu sentia também. Difícil explicar isso. Como que você não consegue ver, mas você sabe que tinha alguma coisa ali. Eu enxergava de uma maneira diferente também. Não sei explicar muito bem sobre isso. Essa primeira entidade estava do meu lado esquerdo, eu aqui deitada do meu lado esquerdo, e essa entidade, ela estava essa entidade, ela estava me fazendo carinho no cabelo. Sabe quando você já fez isso com, sei lá, com uma criança, com seu amorzinho, fazendo carinho? Fazendo carinho, passando a mão na cabeça, nos cabelos. E essa entidade tava fazendo isso, tipo, dando um carinho, um acolhimento. Tava ali fazendo carinho em mim, tava só fazendo isso. E é engraçado porque essa entidade também, eu via que tinha os cabelos um pouco compridos, né? E usava uma túnica clara, de cor clara. Não sei dizer se era branco, bege, cor clara. Com o cabelo comprido aqui assim, até os ombros. E tava ali assim, não sei dizer se é homem, mulher. Era uma entidade. Tava ali. E eu sentia muito forte isso. Eu sentia esse carinho, esse amor, esse afeto que essa entidade estava me entregando. E ao mesmo tempo, do meu lado direito, mais uma entidade do lado direito. Esse sim tava de pé,
um pouco inclinado pra frente. E também de túnica, uma túnica clara. E o cabelo também, a mesma coisa, um pouco comprido até os ombros, assim. E talvez não tivessem o cabelo comprido, agora pensando, talvez não tivessem o cabelo comprido e sim usando um capuz, né? Não sei, algo do tipo. Enfim, era assim. E é engraçado porque eu me comunicava com essa entidade. Só que é muito, eu não sei explicar isso também. As minhas palavras não saíam pela boca. Era transmissão de pensamento. Era meio que uma telepatia. Eu não sei explicar também isso. E eu falava pra essa entidade assim: eu tô com muita saudade, eu tô com muita saudade, eu tô muito triste. Ai, eu falava assim, eu falava de alguém que eu nem sei quem que é. Eu falava assim, tipo, eu tô com muita saudade. Como que tá? Como que tá? Eu falava assim, era muito confuso, né? Como que tá? Como que tá? Eu tô com muita saudade, muita saudade. Como que tá? Como que tá? Tipo, perguntando, questionando e suplicando, tipo, tô com muita saudade. Saudade de quem? Saudade de quem? E aí essa entidade me transmitia assim: tá tudo bem, Isa, tá tudo bem. Fica tranquila, você vai ficar bem, tá tudo bem. Olha isso, tá tudo bem, tudo vai dar certo. Tudo vai... Ele falava, me consolava e ao mesmo tempo, né? Além do o outro me fazendo carinho aqui, o outro me segurando na mão aqui assim. Sabe quando você segura na mão da pessoa assim? Tipo, tá tudo bem, tá tudo bem. E a mesma coisa, eu sentia dessa entidade uma paz, um amor, uma... Gente, é uma coisa que acho que enterra, né? Aqui assim, eu nunca senti tão assim intenso. Parecia que ele tava me recarregando as energias, as baterias, sabe? Tipo, ele tava me transmitindo ali um acolhimento, um afeto, carinho, amor. Nossa, muito forte, muito intenso aquilo. E ao mesmo tempo eu me sentia triste, chateada, mas ele conseguia de alguma forma me recarregar nisso. De boas, ótimas vibrações, era assim, vibrações uau, surreal, que eu não consigo nem descrever. E aí, nisso, que ele me falava: tudo bem, vai dar tudo certo, fica tranquila, tá tudo bem, tá tudo bem. Nisso, eu sentia, de alguma forma, que eu queria enxergar melhor eles, só que ao mesmo tempo, olha a consciência que eu tinha ali no momento. Eu tinha medo. Eu sentia medo. E olha que engraçado que eu falei pra essa entidade, eu falei... olha o que eu falei, eu lembro até hoje. Desculpa, eu quero muito ver vocês, mas eu tenho medo. Olha isso que eu falei. Desculpa, eu quero enxergar, mas eu ainda tenho medo. Eu ainda tenho medo. Então, meio que, sabe quando você fica com o olho meio aberto, assim, entreaberto? E aí você vê a silhueta, traços de alguma coisa, de alguém, de objeto. Por isso que eu não conseguia enxergar direito eles, porque eu estava com medo de abrir esse meu olho e ver a real imagem. Olha que curioso, engraçado. Eu tava com medo. E eu pedia desculpa, e aí essa entidade, de novo: tudo bem, eu entendo. Eu falando assim, passando a mão assim: não tem problema. Ele falou: não tem problema, tudo bem. E aí nisso, de novo, eu comecei a orar um Pai Nosso e eu acordei. E nisso que eu acordei, nossa, parece que ali eu vivenciei foi muito intenso, que eu acho que quando eu acordei, por isso que me dá essa vontade, assim, muito forte de botar pra fora. Comecei a chorar muito, chorar. E ao mesmo tempo, quando eu acordei,
meio que eu senti algo do tipo, eu quero essa sensação de novo. Olha só. Essa sensação de novo, né? Que engraçado, porque ali eu tava passando, como eu contei, né? Eu tava passando por um momento difícil, de tristeza, de preocupação. E aí eu tive essa experiência, e aí essas entidades meio que foram me consolar, né? Me transmitir boas vibrações, que quando eu acordei, voltei, né, pro corpo, assim, meu espírito, eu senti saudade. Eu senti meio que tipo, ai não, eu acordei, eu quero voltar, tava muito bom. Mas olha que louco, eu sentia medo, eu tava com medo, mas tava bom. Isso já aconteceu com você? Olha, quando eu acordei, eu fiquei repassando e repassando na minha cabeça o que foi isso. E muito do pensamento veio na minha cabeça, assim, do tipo, cara, eu tive contato com espíritos. Ali eram espíritos, e espíritos muito bons. Eram espíritos muito bons. Porque eu sentia coisas boas, eu sentia, né, como eu falei, como eles estavam me transmitindo ali, sensações boas. Que experiência doida. Que experiência doida. Tipo, me via muita coisa. Caramba, realmente existe plano espiritual. Por mais que a gente tenha fé, tem coisas que só a gente vivenciando, né, experimentando assim, de forma intensa, que tipo, uau, realmente, né, existe, existe, né. E assim, eu levei essa experiência pro centro espírita, onde eu frequento, faço o curso, e ali eu conversei com o pessoal, e eles falaram, eu falei, olha Isa, você teve uma experiência, ali eram os seus, provavelmente os seus mentores. E como você falou que tá passando por um momento difícil e tudo mais, eles foram justamente ali pra te consolar e pra te mostrar que você não tá sozinha. E é justamente isso, essa sensação, esse ensinamento que me trouxeram, esse consolo do tipo, Isa, você tá passando por muitos desafios, dificuldades, mas fica tranquila, você não tá sozinha. Tudo vai ficar bem. Igual que ele me falava aqui, ó. Isa, vai ficar tudo bem, tudo bem, tudo bem. E uma coisa que eu esqueci de falar, o toque, eu sentia o toque dessa entidade na minha mão. Uau, era um toque tão macio, 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 um toque macio. Nossa, ó, só de lembrar, dá quase vontade de chorar de novo. Foi linda essa experiência, foi muito, muito lindo, só de lembrar. E eu não tive mais nenhuma experiência, não é sempre, né, que eu lembro desse tipo de experiência, mas tenho certeza que, né, óbvio, porque eu acredito aqui, né, na minha fé e tudo mais, e pelo que eu vou mostrar aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, que sim, a gente tem esses encontros, essas experiências totalmente normal. E aí? Deixa nos comentários, aconteceu já com você alguma coisa parecida? Uau, foi assim, eu fico sem palavras às vezes. Esse é o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Tem esse. E eu trouxe também uma pequena passagem aqui também do Allan Kardec, que é o Livro dos Médiuns. Interessantíssimo, o Livro dos Médiuns. Uma passagem que eu vou falar aqui com vocês. Primeiro, emancipação da alma, o sono e os sonhos. A questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais fica inativo.
Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. A alma descansa junto com o corpo? E ele fala que não. O espírito jamais fica inativo. O espírito não dorme. Questão 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabei que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades, de mais funções, que no estado de vigília quando a gente está desperto, acordado. Tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. O que é esses sonhos que ele fala aqui? Podem ser lembranças do passado ou às vezes alguma previsão do futuro. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Sim. Mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vós lembrais daquilo que vistes ou de tudo o que vistes. Isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente, não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta. Aqui se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília. Sem isto, como explicaríeis esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? Então, olha que interessante aqui, né? Aqui ele fala que às vezes a gente não entende o que sonha, mas a gente sabe que tá sonhando ali. Não é nada fantasiosa, nada de imaginação e tudo mais. Agora, essa passagem do Livro dos Médiuns. Manifestações visuais. Os espíritos podem se tornar visíveis? Allan Kardec pergunta. Aqui responde o espírito. Sim, sobretudo durante o sono. Entretanto, certas pessoas os veem também no estado de vigília, despertos. Mas isso é mais raro. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos e entrar em comunicação com eles. O sonho é uma recordação desse estado. Quando não nos lembramos de nada, dizemos que não sonhamos, mas a alma não deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Tratamos aqui mais particularmente das aparições no estado de vigília. Olha que interessante. Quantos de vocês não lembram dos sonhos? Tem noites que eu não lembro dos sonhos. Muitas noites que eu não lembro dos sonhos. Mas com certeza a gente vivenciou, nossa alma saiu por aí, foi de encontro com mais gente. Mais gente, assim, outros espíritos, né? Lembrando aqui, manda e-mail, conte o seu relato pessoal, seja dormindo, seja em estado de vigília, a sua experiência espiritual. Vamos trazer essas questões mais abertamente, sem preconceitos, para desmistificar essas questões. Que muita gente tem medo, muita gente tem preconceito. Mande seu relato por e-mail. Não esquece de se inscrever no canal, dá um like, compartilha com aquele amiguinho que também passou por alguma experiência. Deixa nos comentários. O que você achou desse meu relato? Já aconteceu com você também?